E o consultório CBN hoje recebe a doutora Alessia Cecchini, que é ginecologista e obstetra e é especialista em ultrassom da mulher. O assunto hoje é o Março Lilás. Doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui. E nós vamos falar hoje, doutora, sobre o Março Lilás é um mês de conscientização contra o câncer de colo de útero. A gente sabe lá em outubro que a gente fala muito sobre o câncer de mama nas mulheres, né? Mas agora o março também é o mês da mulher. Muitas iniciativas para incentivar as mulheres a se cuidarem, né? Câncer de colo de útero, a gente está falando exatamente do quê? Bem, de fato, é muito interessante que a gente está criando mais uma forma de conscientização para a população feminina no mês que é o nosso, mês de março, mês da mulher, para a conscientização do câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é uma doença específica numa parte do nosso útero que é cometido por câncer e é uma doença muito prevalente no Brasil. É a terceira maior causa de câncer na mulher, tirando os cânceres dermatológicos não melanomas, Uhum. e a quarta causa de morte feminina por câncer aqui no Brasil. Então, é muito prevalente, é muito importante, uma questão de saúde pública mesmo, né? Mas, doutora, como que uma mulher pode descobrir que ela está com câncer de colo de útero? Ela tem algum sintoma? Bem, o câncer de colo de útero, ele pode apresentar sintomas sim, mas como todo câncer é um pouco traiçoeiro, porque nem sempre aparece no começo e são sintomas geralmente muito genéricos, então às vezes é um sangramento fora do período normal da mulher, às vezes é uma dor na relação, às vezes é um desconforto de alguma secreção, que são coisas comuns. E a gente não fica associando isso a um câncer, mas podem ser sinais de câncer de colo do útero. Então, a única maneira mesmo de conseguir detectar seria fazer a prevenção disso pelo preventivo, principalmente, É isso né? que eu ia perguntar. E a prevenção? Como é que a gente Exato. previne? E o câncer de colo do útero é um dos cânceres mais preveníveis que a gente tem. É muito Hum. difícil, se tratando de câncer, de conseguir prevenir. A gente busca alimentação adequada, hábitos de vida, mas é muito difícil buscar isso e ainda prevenir os cânceres. Mas o câncer de colo de útero, como ele é causado principalmente por um vírus que se chama HPV, Tá. esse vírus ele é detectado no exame preventivo da mulher. Então, no exame preventivo, aquele que a gente tem que fazer todo ano, que é o Uhum. Papa Nicolau, que colhe algumas células, né, no nosso exame, a gente consegue detectar, se houver alteração, células alteradas que podem dar a dica de que tenha uma infecção por aquele vírus e que aquela infecção possa virar um câncer. Nem todos os tipos de vírus HPV, que são muitos subtipos de vírus HPV, causam câncer de colo do útero, mas ele é sim detectável no preventivo. Então, você vê como a importância de fazer um exame tão simples, que a gente já está acostumado a fazer, que a gente já aprendeu, né, desde que a gente Uhum. se forma mulher, que a gente precisa se cuidar, precisa fazer, e ele é detectável. E aí sim, a partir do momento que existe o diagnóstico, fazer o tratamento. Esse diagnóstico precoce também é importante? É muito importante, porque o diagnóstico precoce pode ser curativo. Uhum. Como é um câncer que ele evolui muito lentamente, você tem chance de conseguir tratar antes de se tornar mesmo câncer. Então ele altera algumas células primeiro, a gente consegue ver que tem alteração, daí a gente trata e pode quase que praticamente impedir que você tenha. E se tiver já alteração de câncer mesmo, é tratável, né? Tem alguns procedimentos que podem ser feitos, não é sempre, é uma metástase ou algum câncer grave. Uhum. Então, é possível sim, né, reverter esse quadro e a paciente ser curada. Mas isso com os exames regulares, né? A senhora disse Sim. do preventivo, mas tem alguns exames, como o ultrassom, por exemplo, que podem dar ainda mais precisão a esse Sim, diagnóstico? com certeza. O exame preventivo que a gente colhe, né, é importante, mas o ultrassom também, ele vai complementar o diagnóstico, sendo com análise da circulação ou não, que é uma circulação que a gente fala que é ultrassom transvaginal com Doppler, a gente consegue analisar a estrutura do colo do útero, ver se existem lesões maiores ou até mais graves do que aparentes num preventivo, para poder direcionar melhor o tratamento da paciente caso ela tenha essa doença. Tá certo. Alguma idade para cometer com mais facilidade? Sim, a idade mais prevalente é dos 25 aos 49 anos. Antes dos 25 anos de idade, existe a infecção pelo vírus, só que
a taxa de se converter em câncer é menor, né? Mas a partir dos 25 anos já aumenta muito o risco, mas as maiores... Cedo, né, doutora? Mais cedo, exatamente. 25 anos, a mulher é jovem. Sim, mas as faixas etárias que mais são cometidas por câncer de colo do útero são a quarta e quinta década de vida da mulher. Depois dos 40 Isso. ali, né? Não significa que uma Obviamente. senhora mais velha não tenha um risco. Então depois de 60 não vou fazer. Não, tem que fazer o preventivo a vida toda, né? Mas é uma faixa etária mais acometida mesmo. Bom, tem uma pessoa aqui que mandou pra gente, ela diz o seguinte, a Rafaela, depois que a mulher tem o câncer de colo de útero, ela fica com dificuldades para engravidar? Pode acontecer? Não necessariamente. Dependendo do grau em que é diagnosticado o câncer de colo de útero, podem ser necessários alguns procedimentos um pouco mais agressivos, como às vezes tirar um pedacinho do colo do útero. Isso não evita, não impede que a pessoa engravide, mas eventualmente nessa gestação, que a paciente tem esse tratamento mais invasivo para um câncer de colo de útero, ela tem que fazer alguns procedimentos, um cuidado maior com o obstetra, então fazer mais ultrassons, de repente fazer algum procedimento ou tomar alguma medicação para que a gestação vá até o final, né? Justamente como é uma parte do útero, é uma parte que é importante de manter a gestação até o fim. Então, às vezes, pode aumentar um pouquinho o risco de um parto prematuro, mas não impede da pessoa engravidar. Tá certo. Bom, e a gente também, como a gente está no março da mulher, né? Não só esse exame do colo do útero, né, doutora? É importante que as mulheres, a senhora como médica, ginecologista e obstetra, incentive as mulheres a se cuidarem sempre e fazer todos os exames. Exatamente. E quais são eles aí? Nós estamos falando do câncer de colo de útero, mas de fato, como você falou no começo, a gente dá tanta atenção para o câncer de mama, e realmente ele é mais prevalente para a mulher aqui no Brasil, mas não é só isso. A gente precisa cuidar, né, nos cuidar como um todo. Então, fazer o preventivo, a consulta com o ginecologista, que ele faz o exame, né? O autoexame, se você também tem o hábito de fazer, o autoexame das mamas é importante, fazer os ultrassons de mamas e ultrassom endovaginal todos os anos, se for possível, e acima dos 40 anos, sem um risco na família de câncer de mama, fazer mamografia, também, né? Sim. Então, assim, é necessário a gente se cuidar. Nós somos um ser complexo e precisamos cuidar de um todo, né? Não só mama ou não só o útero, mas a gente tem que se cuidar por inteiro. Esse histórico na família também para quem pode ter câncer de colo de útero? É uma incidência muito menor do que de mama, por exemplo. Tá, okay. Porque é muito mais uma questão de hábitos ou social que acaba acontecendo o câncer de colo de útero. É muito menos genético do que o de mama. Não que não exista, claro, mas é muito mais fatores de riscos ambientais mesmo. Tá certo. Doutora, agradeço a sua presença aqui, falando de um assunto tão importante nessa época, que é alusiva, né, aos cuidados das mulheres. Então, a gente recebeu a doutora Alessia Cecchini, ginecologista e obstetra, especialista em ultrassom da mulher, falando sobre esse assunto. Obrigada, volte sempre. Muito obrigada, foi um prazer. Igualmente. 11h20